Olá para você, telespectador e internauta, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o projeto de lei que acaba com a saída temporária de presos do regime semiaberto para fazer visitas às famílias em datas comemorativas. Mas esse projeto permite que os detentos saiam da prisão para estudar. Esse projeto ele foi aprovado pelo Senado Federal em 20 de fevereiro deste ano. Agora ele segue para a Câmara dos Deputados para votar algumas modificações e depois segue para a sanção ou veto do presidente da República. E nós vamos discutir esse tema justamente para esclarecer como funciona a saidinha atualmente, quais são as mudanças, caso esse projeto seja sancionado, e os impactos dele para os detentos e também para a sociedade. E para debater esse assunto, nós convidamos o doutor Alexandre Noal, ele que é diretor do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, ele é advogado criminal e mestre e professor de Direito Penal. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de participar do Câmara em Pauta, doutor. Imagina, eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui, poder conversar e debater ideias sobre um tema tão importante. Cumprimento a você, Eliane, ao doutor André. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito proveitosa. Convidamos ainda o doutor André Pereira, ele que é presidente da ADPESP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Ele é delegado de polícia, especialista em inteligência policial e segurança pública. Doutor André, nós também agradecemos a sua participação no Câmara em Pauta. Nós aqui agradecemos pela oportunidade, Eliane, doutor Alexandre. Teremos um profícuo debate, esclarecendo temas muito relevantes sobre segurança pública para a população. Muito obrigado. Certo, então vamos começar aqui justamente sobre os questionamentos que têm sido feitos em relação à saída temporária de presos. Vamos começar com o doutor André. Doutor, as saidinhas, elas já são previstas na Lei de Execução Penal lá em 1984. Na época, a gente ainda estava sob a gestão de um governo militar, a gestão do general João Batista Figueiredo, né? A gente gostaria de saber o que tem levado aos questionamentos sobre as saidinhas, principalmente nos últimos tempos, né? O projeto ele saiu da Câmara, né, foi aprovado na Câmara em 2022 e foi para o Senado no mesmo ano, né? E foi aprovado agora em 2024. Explica para a gente um pouquinho da história. Bom, nós temos um histórico muito substancial a respeito desse tema. Como você bem indicou, a Lei de Execução Penal de 1984, ela trazia diversas possibilidades e foi sendo alterada ao longo do tempo com a inserção de mais alguns benefícios de natureza de ressocialização, né? Com avanços na ressocialização dos presos, dos apenados. Em 1988, nós tivemos o advento da Constituição Federal, esta que está em vigor ainda. E com a Constituição Federal, esses benefícios foram se alargando, tendo em vista a perspectiva, obviamente, de garantia dos direitos humanos e de toda a pauta relacionada à ressocialização daqueles que cometeram crimes. Obviamente que o sistema prisional não só traz uma ideia de punição para quem cometeu um crime, mas uma ideia de ressocialização. Durante o tempo, esses benefícios foram sendo acrescentados, mas o que se observa é que a ressocialização, de uma maneira concreta, ela é muito complexa e que os benefícios que foram postos na legislação, por si só, não trazem uma efetividade na ressocialização, tendo em vista a grande quantidade, né, o grande número de reincidências, ou seja, o indivíduo é preso, vai para o sistema prisional, retorna para o convívio social
No entanto, todos aqueles benefícios que foram concedidos a esse criminoso não são suficientes para que ele deixe de praticar o crime quando retorna ao seu convívio social. Ou seja, ele volta a cometer crimes e observamos que os benefícios não foram efetivos. Isso foi trazendo um certo desconforto para a população e o avanço da violência, da criminalidade e essas pessoas que cometeram crimes fazendo jus a esses benefícios foram fazendo com que a própria sociedade questionasse essas benesses aplicadas, essas benesses previstas na lei. A saidinha temporária, portanto, está inserida neste contexto, ou seja, num contexto de que isso é um benefício concedido a quem cometeu um crime, mas a população passou a questionar esse benefício e o desdobramento disso é a manifestação do Poder Legislativo, ou seja, do Congresso Nacional, Câmara Federal, Senado Federal, no intuito de buscar restringir. E eu quero pontuar bem aqui o nosso debate. Nós não temos a extinção das saidinhas, mas a restrição das saidinhas, tendo em vista que com as alterações realizadas no Senado, por emendas realizadas pelos senadores, nós tivemos aí a manutenção da saidinha, mas no escopo bem mais restrito que a gente vai avançar aí no nosso debate. Bom, agora vamos entender melhor, né, quem são os presos, né, os detentos que têm direito à saidinha. Eu vou trazer aqui um cenário, né, alguns dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais. É um retrato ali do dia 30 de junho de 2023. Nessa época, nesse dia, o Brasil contava com quase 645 mil presos, tanto em âmbito estadual quanto federal. Sendo que 118 mil desses presos, eles estavam no regime semiaberto, né, que são aqueles presos que têm o direito de fazer essas saídas temporárias. Doutor Alexandre, por favor, explica para a gente, né, quem que pode cumprir pena no regime semiaberto e como que ele funciona. É interessante a gente entender, né? Tem um regime fechado, semiaberto, aberto. Como funciona o regime semiaberto? Bom, vamos lá, né? A nossa lei penal, ela estabelece alguns tipos de regime de cumprimento de pena, né? Então, nós temos o regime fechado para presos com penas a partir de 8 anos, nós temos o regime semiaberto, com penas fixadas entre 4 e 8 anos, e regime aberto para presos com penas até 4 anos. Além disso, nós temos um sistema progressivo de cumprimento de pena, né? Que visa, aos poucos, ir reinserindo o condenado ao convívio social, a reintegrar o condenado ou a condenada à sociedade. Então, os regimes de pena, eles são fixados, né, inicialmente de acordo com a pena fixada em sentença, mas também o condenado, ele progride de regime, né? O regime de pena dele é alterado à medida que ele vai cumprindo a pena, à medida que ele tem um comportamento carcerário satisfatório, à medida que ele não comete faltas graves, né? Então, por exemplo, um condenado pode pegar desde logo um regime semiaberto, né? Começar a cumprir pena em regime semiaberto, em razão da pena fixada, ou ele pode começar a cumprir pena em regime fechado e progredir para um regime semiaberto, né? Infelizmente, nós temos dois retratos em relação ao regime semiaberto, né? Nós temos o regime semiaberto tal como ele é previsto na lei penal e na lei de execução penal, né? Que, em teoria, ele funciona ou deveria funcionar muito bem. Mas a realidade do regime semiaberto é bastante diferente, né? As oportunidades de trabalho, por exemplo, que os presos têm,
né? Em linhas gerais, no regime semiaberto, o ideal é que o preso possa sair do estabelecimento prisional para poder trabalhar ou para frequentar um curso profissionalizante ou frequentar o ensino, por exemplo, né? Mas o que os dados mostram, né, e a experiência mostra, é que o nosso sistema penitenciário não conseguiu ainda implantar satisfatoriamente, né? Tem gente que diz que chega a ser utópico o nosso regime semiaberto, né? Porque ele não propicia, ele não atende às finalidades da pena de reinserção do condenado. Então, em grande medida, o Estado falha, e falha muito, em implementar, em dar condição para o preso ter um regime semiaberto adequado para reinserir esse preso, esse condenado na sociedade novamente. Ou seja, por exemplo, o preso que está no regime semiaberto, ele pode sair da penitenciária, por exemplo, de manhã, ou para trabalhar, ou para estudar, e voltar assim que termina o expediente ou o horário do curso? É assim que funciona? É assim que deveria funcionar, né? Diz que, por exemplo, nossa lei penal diz que o preso em regime semiaberto deve cumprir a pena em estabelecimento penitenciário agrícola, por exemplo, né? Para propiciar o trabalho, né? Para dar chance de trabalho. E isso não acontece. Eu acho que, salvo engano, a gente tem uma penitenciária dessa, um centro desse no estado de São Paulo. Então, quer dizer, não é o ideal. Hoje a gente tem alguns centros, né, de progressão penitenciária para os presos no regime semiaberto, mas a questão é a dificuldade, né, que o preso encontra, que o condenado, né, o sentenciado, encontra para conseguir esse trabalho fora, né, para conseguir exercer alguma atividade fora do presídio. E a maior gravidade é que, na verdade, o que acontece muito, né? Nós temos uma maciça população carcerária que já tem direito hoje ao regime semiaberto, né? Seja porque progrediu de regime, ou seja porque a pena dele já permitiu o regime semiaberto e a saída gradual mediante esses pré-requisitos, né, da penitenciária, mas ele não consegue vaga numa penitenciária no sistema semiaberto, de modo que ele fica preso, né? Claro, já tem jurisprudência, já tem opiniões macistas dos tribunais superiores indo contra isso, dizendo que se não tiver vaga no semiaberto, deve ir para o regime aberto, enfim. Sim. Mas é fato que não é essa a realidade. Existe toda uma problemática. E só para esclarecer para a gente, doutor, quais são os presos do semiaberto que têm direito a saidinhas? Olha, vamos lá, né? Quando a gente fala em saída temporária, a gente... primeiro, acho que é preciso explicar, porque, infelizmente, as coisas na sociedade, elas ganham alguns nomes, alguns jargões, né? Que acabam, de certa forma, não deixando claro a natureza e os objetivos do Instituto, né? Então, uma coisa é quando a gente fala, olha, a saidinha, o que é essa saidinha? Nossa, que benefício, né? O que é isso, né? Que absurdo. Mas não, né? A saída temporária, ela tem um objetivo. Bom, primeiro, né? Qual que é o objetivo de todos nós, enquanto sociedade, enquanto operadores do direito, enquanto autoridades, né? Qual que é o objetivo de todos? É reduzir, nesse sentido do que a gente está falando, é reduzir a criminalidade. Não tem dúvida que esse é o objetivo de todos, né? Seja pela paz da ordem pública, seja pela tranquilidade social, seja por evitar que tantas pessoas sejam encarceradas em massa, muitas vezes injustamente. É um problema social muito grave, que transcende muito a questão do direito penal. Então, a pena, como o doutor André disse, tem o caráter, de alguma maneira, retributivo, né, de mostrar, olha, você praticou um crime, então você, por ter praticado esse crime, você vai receber essa pena, mas tem, de igual, ou ainda com maior impacto, a questão de educar o preso, de mostrar para o preso, né, que aquilo ali
que aquilo ali foi errado e que ele tem chances de não praticar aquilo de novo, que ele tem chances de ter uma vida sem a prática de crime. Então, esse doutor, só para a gente ser um pouco mais direto, quais os requisitos para que o detento no regime semiaberto tenha direito à saída temporária? Tá, vamos lá. Os requisitos, né? O preso tem que estar cumprindo pena em regime semiaberto, tá? Ou seja, é um preso o qual já foi submetido a uma análise por parte do Poder Judiciário, né? A uma análise de bom comportamento carcerário, dependendo das circunstâncias, eventualmente até um exame criminológico. Então, é um preso para o qual já foi concedida uma liberdade um pouco maior, né? Que está no semiaberto. É um preso, um condenado que deve ter cumprido, no mínimo, 1/6 da pena, se for réu primário, ou 1/4 da pena, se for reincidente, e essa saída só vai ser deferida, autorizada, né, se ela se mostrar compatível com o comportamento adequado. E nós temos, hoje, 3 possibilidades de saída temporária, né? Uma para visita à família, no sentido de trazer o preso aos poucos para o âmbito familiar, para o carinho da família, ele poder relembrar esses laços e servir até de estímulo para ele ter um comportamento melhor, cumprir sua pena e voltar para a sociedade. A outra possibilidade é para frequência em cursos, né? Curso profissionalizante, de ensino, enfim. E a outra é a participação em atividades que visam reinserir ele no convívio social novamente. Certo. Hoje, doutor, muito obrigado aí por ter definido essas 3 situações. A gente vai se aprofundar sobre isso mais no próximo bloco. Então, você que está acompanhando o Câmara em Pauta, não saia daí, porque a gente volta já já. De volta com o Câmara em Pauta. No programa de hoje, nós falamos sobre as restrições às saídas temporárias de presos. E a gente está debatendo esse assunto com o doutor Alexandre Noal, que é diretor do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e também com o doutor André Pereira, que é presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Bom, a gente estava falando aí das mudanças previstas no projeto 2253 de 2022, que foi aprovado pelo Senado Federal no início do ano. Então, ele restringe as saídas temporárias dos presos do regime semiaberto aos compromissos com cursos profissionalizantes, ensino médio, ensino superior, mas acaba com as saídas para visitar famílias, né? Isso em datas comemorativas, e também as saídas para atividades de convívio social. A proposta, ela também exige a realização do exame criminológico para progressão de regime, né? Para aquela pessoa que está no regime fechado e vai para o semiaberto. E também inclui a possibilidade do juiz solicitar a fiscalização por tornozeleira eletrônica para presos em regime aberto, semiaberto e também liberdade condicional. Falei um pouquinho sobre essas mudanças. Doutor André, quais são os reflexos, né, desse projeto para o policiamento, né, que é a sua área de atuação? O que essas mudanças previstas no projeto podem alterar aí, enfim, trazer no dia a dia do policiamento? Bom, é importante ressaltar que nós temos, então, uma restrição da saída temporária e não a extinção, ou seja, nós teremos ainda cumpridores de pena que farão jus a esse benefício, obviamente, na perspectiva da ressocialização. Portanto, ficando definido esse escopo, nós vamos ter a possibilidade do policiamento nas ruas ter o contato com esses presos das saídas temporárias, mas, como eu disse, em um espectro muito mais reduzido das hipóteses de aplicação desse benefício.
Ou seja, aqueles presos que cometeram crimes violentos, crimes hediondos, não farão jus a esse benefício. Aqueles que cumprirem os requisitos previstos na lei, ou seja, de bom comportamento, que na nossa visão deveria ser um pressuposto do cumprimento da pena e não um item para que seja considerado a título de benefício, né? Todo cidadão, ele tem a obrigação de cumprir a lei, seja preso, seja do lado de fora da prisão. Então, o que nós visualizamos na lei de execução penal é a possibilidade de existir um benefício para aquele que tem bom comportamento. Está posto na lei, é um critério, precisamos, de certo modo, aceitar. Além disso, esse preso, para que faça jus à saída temporária, tem que cumprir 1/4 da pena, se não for reincidente, e se for reincidente, ele tem que cumprir 1/6 da pena. Ou seja, mesmo aquele que é reincidente tem direito à saída temporária, atualmente previsto na nossa legislação. Então, é um benefício que traz aí um escalonamento, né, para que o preso faça jus e que, de certo modo, tem uma escalada de benefícios para aquele que cumpre esses requisitos. Mas, obviamente, cumprido esses requisitos, estando no regime semiaberto, mesmo aquele que praticou um crime hediondo e que já progrediu de regime por força da lei de execução penal, ou seja, iniciou o cumprimento da pena no regime fechado, progrediu para o regime semiaberto, ele ainda tem a benesse de progredir para o regime aberto, obviamente, pelo sentido da lei de execução penal, que é do cumprimento da pena e essa pessoa voltar para o convívio. Mas tudo bem, estando no regime semiaberto, o indivíduo ele vai fazer jus à saída temporária, mas apenas na hipótese de realização de curso ou estudo, né? O projeto inicialmente previa a extinção da saída temporária, ou seja, a revogação do dispositivo da lei de execução penal que previa esse benefício. No entanto, o projeto foi evoluindo, as discussões foram avançando e saindo do Senado, saindo da Câmara, ou melhor, e indo para o Senado, sendo aprovado neste ano no Senado, ocorreram algumas alterações. Uma delas foi uma emenda proposta pelo próprio senador, o senador Sérgio Moro, que disse, olha, vamos dar a possibilidade para que esse projeto avance, nós não tenhamos tantos embates, e por uma questão de justiça, vamos dar a possibilidade de existir ainda a saída temporária, mas num escopo muito reduzido. E, de um lado, o senador Sérgio Moro propôs que esse benefício não seja concedido nos casos de violência, de crimes violentos, como roubo, né, para a população, o assalto, a mão armada, enfim. Nessas hipóteses, o benefício não poderia ser concedido, mas, de outro lado, deixar a possibilidade para aqueles que desejam ter uma ressocialização, fazerem jus ao benefício, mas na hipótese de saída para a realização de curso profissionalizante, para que ele possa ser reinserido ao convívio social. Portanto, a gente fala hoje no projeto das saidinhas como um projeto que restringe o benefício da saída temporária e não extingue. E para aqueles que estão na atividade, ali na ponta, exercendo suas funções, o policial civil, o policial militar, o delegado de polícia, nós vamos ter a possibilidade de um risco menor para a população face àqueles que ainda, por até falhas do próprio sistema prisional, não estão ressocializados e que podem aproveitar uma saída temporária para cometer crimes. Isso, existem dados relacionados a isso, existe um percentual pequeno que identifica que essas pessoas praticam crimes, porém, as vítimas desses crimes, os familiares das vítimas desses crimes, de repente, talvez gostariam de ter tido a possibilidade desse benefício não existir face à perda que tiveram, seja uma perda patrimonial ou até de uma vida. Como no caso do sargento Dias, que foi assassinado lá em Minas Gerais,
por força, ou melhor, um crime praticado por um preso que estava na saída temporária, e tantas outras vítimas no país que sofreram, foram violentadas, foram vítimas por presos que estavam fazendo jus a esse benefício. Doutor André, nós temos esses dados, né, que o senhor se referiu, né, dados que trazem aí a quantidade de pessoas que cometeram crimes na última saída, né, a saída de Natal e Réveillon de 2023. Né? Esses são dados da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. Então, foram beneficiados com a saída temporária de fim de ano 33 mil presos, 631, ou seja, quase 2%, foram detidos por descumprirem regras de permanência nas ruas, e 81 detentos, ou seja, 0,24% desses 33 mil, cometeram algum tipo de crime. Mas agora eu queria passar a palavra para o doutor Alexandre, né, o doutor Alexandre Nual. Doutor, a gente viu um pouquinho dos reflexos, né, dessas mudanças, por exemplo, para o policiamento, para a sociedade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos reflexos dessas mudanças, né, relacionadas à saidinha dos presos para o detento. Retomando aquele raciocínio, né, que eu estava no primeiro bloco, o que acontece é o seguinte: a gente tem que ter em mente como premissa, a meu ver, nesses assuntos, que é que todos aqui querem a redução da criminalidade. Essa, certamente, é uma premissa. Nós do IDDD, as autoridades, o Estado, a sociedade como um todo mundo quer a redução da criminalidade. A grande discussão é como fazer isso, né? Essa é a grande discussão. E o que a gente percebe é que, num geral, essa discussão não é enfrentada, ela não ocorre com uma análise adequada, com uma análise profunda do problema, né? Dados mostram que uma abordagem, uma política meramente punitivista, no sentido de só pensar na punição, só pensar na resposta para aquele que praticou o crime, isso realmente não resolve. Os dados mostram isso, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente hoje conta com mais de 800 mil presos. Você trouxe um número um pouco diferente, 630, 650, mas vamos partir disso, 650, 700, 800 mil presos, enfim, né? Sendo que, nos últimos anos, a gente teve um endurecimento da nossa legislação penal, como, por exemplo, a edição da Lei dos Crimes Hediondos, né? E o que a gente mostra, e o que esses dados, o que a realidade mostra, é que o endurecimento da legislação punitivista não resolve o problema, né? Se a gente tivesse ainda números que mostrassem que essa é a solução, o debate ainda poderia ser outro. Mas já no campo prático, isso mostra que não resolve. E, na verdade, é como se a gente desse remédio para os sintomas, para os efeitos, e não desse os remédios apropriados para curar a doença, para curar a causa desses problemas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, eu não gosto muito, não sou defensor de fazer comparativos com outros países, com legislações externas, tá? Porque cada país vive a sua realidade. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos hoje possui mais de 2 milhões e 200 mil presos. Tá? Salvo engano, a maior população carcerária do mundo. E lá, a gente tem um sistema extremamente punitivista, em alguns estados até com previsão de pena de morte, como a gente sabe, e a população carcerária lá só faz crescer, né? E, por exemplo, em 2018, o então presidente Trump sancionou a chamada Lei do Primeiro Passo, né, que é First Step Act, e que justamente visava flexibilizar um pouco esse viés punitivista
para que os presos e as presas conseguissem ter um convívio um pouco maior, um programa mais voltado não só na punição do preso, mas na ressocialização do preso. Porque, e mostra, esse programa, eu estava lendo aqui para me preparar para esse debate, né? 30 mil pessoas foram liberadas, por exemplo, com base nesse programa americano. Dessas 30 mil, só 12% voltaram a ser presas novamente, né? Porque, assim, o preso vai voltar para a sociedade. Essa é outra premissa que a gente tem que ter. O preso vai voltar para a sociedade. Tirando algumas exceções de crimes muito violentos, cometidos em continuidade, né, em concurso material de crimes, enfim, que as penas se somam e tal, mas mesmo assim a gente tem um limite máximo de cumprimento da pena. No geral, os presos vão voltar para a sociedade. Não tem jeito. O policial, eu entendo os argumentos, né, do doutor André, respeito, naturalmente, mas a gente tem que pensar sob uma outra perspectiva. O preso vai voltar para a sociedade. Resta a gente saber como ele vai voltar. Se ele vai voltar com ódio, se ele vai voltar ressocializado, se ele vai voltar menos disposto ou não disposto a praticar crime, porque ele vai voltar para a sociedade. E isso precisa ser pensado, e não é pensado. O que a gente tem são medidas paliativas, digamos algumas até eleitoreiras, que agradam, de certa forma, a sociedade. Quando a gente vê uma manchete dizendo, olha, endurecemos o sistema penitenciário, a sociedade civil, no geral, boa parte aplaude, porque pensa, nossa, agora, ufa, estou mais seguro. Mas, desculpa, com todo respeito, isso para mim, não procede na realidade, porque o preso vai sair. A questão é como. E a saída temporária propicia o preso. Ninguém é a favor de saída temporária deliberada, sem análise, sem restrição. Mas a saída temporária, ela propicia o preso experimentar um pouco do convívio com a família, um pouco do convívio com os filhos, um pouco do convívio com o seu marido, a sua esposa, ou enfim, independente da orientação sexual, convive aquele experimento com a mãe, com o pai, sabe? Então, assim, no Brasil, né, você mesmo disse, né, a gente tem aqui percentual de 0,24% que voltaram, que praticaram crime durante a saída. Claro que existem... Em São Paulo, doutor. Isso, claro, mas eu tenho dados aqui, no fim de ano, de alguns outros estados, né? Alagoas, Amazônia, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Norte, Tocantins, né? Eu tenho aqui, por exemplo, números que 56.924 presos foram liberados em saída. Desse total, 54 mil retornaram para a penitenciária. É muito expressivo isso. Dos 2.700 que não retornaram, claro que é importante isso, ninguém vai dizer que não é importante, é preocupante, claro que é preocupante, né? 151 foram capturados, mas, de todo modo, a gente vê que esse sistema não é um sistema que não está funcionando, né? É um sistema que está funcionando, né? Pode ser melhorado, pode ser implementado, pode ser melhor fiscalizado? Pode, mas o que acontece o projeto tal como foi aprovado, infelizmente, ele meio que vai praticamente acabar com a saída temporária. Eu sei que há uma alteração para permitir que o preso possa trabalhar fora, né? Sair para frequentar curso, né? Trabalhar não, desculpa, sair para frequentar um curso profissionalizante nessas saidinhas. Mas a realidade mostra que a dificuldade para um preso conseguir trabalhar fora da penitenciária, um preso conseguir arrumar um emprego sendo sentenciado, é enorme, enorme. Então, esse projeto, tal como aprovado, infelizmente, vai acabar por praticamente extinguir esse, que é um instituto importante para ressocialização e reintegração do preso. E a gente continua discutindo esse assunto, mas no próximo bloco. Você que está acompanhando o Câmara em Pauta, não saia daí, porque a gente volta já já.
De volta com o Câmara em Pauta, o nosso tema de hoje é a restrição às saídas temporárias de preso. Nós estamos discutindo esse assunto com os nossos dois convidados, o doutor Alexandre Noal, que é diretor do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e também com o doutor André Santos Pereira, que é presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Doutor André, eu tinha trazido, né, aqueles dados, né, da Secretaria de Administração Penitenciária, né, vou só retomar, né, na última saidinha de dezembro de 2023, saíram 33 mil presos do regime semiaberto, 631 foram detidos por descumprirem aí regras de permanência na rua e 81 efetivamente cometeram crimes, algum tipo de crime. Gostaria de perguntar para o senhor se existem ferramentas, tanto para a Polícia Militar, mas principalmente para a Polícia Civil, para monitorar, né, quem está nessa condição de preso em saidinha. Bom, é importante a gente pontuar esses dados, né? Os dados que eu tenho aqui também da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, revelam o seguinte: olha, em 2023, em 22 de dezembro de 2023, nós tivemos a saída temporária, que seria a saidinha para o período natalino, correto? Nós temos um número aqui de 34.547 presos saindo do estabelecimento prisional, fazendo jus a esse benefício. Desse total, 1.566 não retornaram na data prevista para que deveriam retornar. Ou seja, nós temos aí um percentual de 4% de não retorno, ou seja, do descumprimento desses presos que tiveram o benefício em relação aos critérios estabelecidos em lei e pelo juiz para que eles pudessem sair. Aí a gente fala, olha, 4% é um número pequeno, mas como você bem pontuou, Eliane, dentro desse escopo de 4%, nós temos aqueles que, além de não retornarem, cometeram crimes. E aí nós passamos a chegar no ponto alto deste debate, no que tange à saída temporária. E nesse ponto eu discordo do doutor Alexandre, no seguinte sentido: nós não estamos fazendo uma revolução na lei de execução penal, nós estamos restringindo um benefício, apenas um benefício. A lei de execução penal, ela está, sim, em conformidade com todas as diretrizes, de acordo com o que determina os tratados internacionais sobre direitos humanos, ou seja, nós temos uma legislação avançada e progressista no que tange ao tratamento dos presos, daqueles que cometeram crimes, que cumprem penas. Nós não temos uma legislação punitivista, ao contrário do que disse o doutor Alexandre em sua fala. Nós temos uma legislação progressista, uma legislação garantista, e nós nos filiamos a essa corrente. No caso, os delegados de polícia visualizam um Estado democrático de direito com respeito integral aos direitos humanos. O que a gente precisa balancear e equilibrar é o direito humano que aquele que praticou um crime possui e o direito humano que aquele que não praticou um crime também possui. E aí nós chegamos ao centro da nossa discussão. Quem deve arcar com o risco dessas pessoas que, como bem apontou o doutor Alexandre, provavelmente, por força das deficiências do sistema prisional, não estão ressocializadas e correm o risco de praticar crimes contra aqueles que estão cumprindo com seus deveres fora da prisão. Quem sai fazendo jus à saída temporária ainda não cumpriu sua pena. É bom que fique claro, ele não cumpriu sua pena, ele está no regime semiaberto, ele ainda precisa progredir para um regime aberto para então fechar sua conta com a sociedade e com a justiça. Ele ainda não cumpriu sua pena. Portanto, é um benefício que imprime risco à população, tendo em vista que nós temos presos que ainda não estão ressocializados, saindo às ruas com a possibilidade de cometerem crimes. E no âmbito da atividade policial, isso fica muito claro. Talvez é isso que não se compreende
no âmbito do debate, quando a gente traz essa díade, essa dicotomia entre punir e ressocializar. O que não se entende, talvez, é que deve haver restrições aos benefícios. Quem cumpriu pena precisa cumprir sua pena integralmente. É óbvio que precisa ter condições de, quando sair da prisão, estar reinserido no ambiente social. Mas a quantidade de benefícios para que essa pessoa, que esse indivíduo possa se ressocializar é gigante. Nós temos uma legislação muito garantista, obviamente, e que faz com que essas pessoas, de certo modo, não compreendam que eles estão ali cumprindo uma pena por um crime que cometeram. E aí, o que mais faz efeito no âmbito da discussão do sistema penitenciário, né, do caráter tríplice do cumprimento de pena, ou seja, a punição, a ressocialização e o caráter educativo da pena, o que a gente precisa é equilibrar esses três eixos e observar que a punição ela precisa ser aplicada até mesmo para que o caráter educativo possa também vigorar no nosso sistema de cumprimento de pena. Esse indivíduo que faz jus a diversos benefícios, como remissão de pena, progressão de regime, livramento condicional e ainda mais a saída temporária, como hoje é prevista na legislação, me parece que a gente tem um desequilíbrio e que isso implica num risco maior para a sociedade. Então, o risco a que o cidadão de bem está submetido com a saída dessas pessoas que ainda provavelmente não estão ressocializadas por uma série de problemas, e nesse ponto eu concordo com o doutor Alexandre, né? Nós temos um sistema prisional sim falido, mas nós não podemos colocar esse peso para o cidadão que está aqui cumprindo com seus deveres e submetido ao risco de ser vítima de um crime violento, inclusive, né? Ou um crime patrimonial, ou enfim, ou um crime até mesmo de natureza sexual. Doutor André, com relação às ferramentas, a Polícia Civil conta com ferramentas para monitorar presos nessa condição, né, que estão na rua e estão aí gozando da saída temporária? A lei de execução penal hoje prevê a possibilidade dessas pessoas serem monitoradas, mas de uma maneira muito acanhada, né? Então, o projeto de lei que está em debate e sobre o qual nós nos posicionamos aqui favoráveis à aprovação nos termos em que ele se encontra, né, tendo saído já do Senado, indo para a Câmara, prevê um enrijecimento desse monitoramento do preso, ou seja, saiu no sistema semiaberto, vai ser monitorado, precisa ser monitorado. Equipamentos, a gente precisa ter investimento público para que os equipamentos sejam fornecidos ao sistema penitenciário e essas pessoas tenham as tornozeleiras para que a gente possa monitorar, ter o georreferenciamento dessas pessoas, onde elas se encontram, elas se encontram no período de cumprimento da saída temporária determinado pelo juiz, elas estão cumprindo os critérios determinados pelo juiz para a sua saída temporária, é bom a gente fixar isso. A gente está falando não de uma saidinha temporária, mas de saidões. Como falamos aqui, no estado de São Paulo foram 34.547 presos. No Brasil, dados da Senapen, né, da Secretaria Nacional de Política Penitenciária, vinculado ao Ministério da Justiça, nós temos um dado de 120.244 presos saindo de janeiro a junho de 2023 do sistema prisional e fazendo jus ao benefício da saída temporária. Desse número, 7.730 não retornaram no prazo estabelecido pela lei, ou seja, um percentual maior do que no estado de São Paulo, né? No estado de São Paulo nós tínhamos um percentual de 4%, no Brasil nós temos um percentual de 6,3%. O que é que isso significa? Significa um trabalho muito robusto que fica a cargo das instituições policiais, um peso enorme para que a gente possa fazer um monitoramento sem as ferramentas, muitas vezes, necessárias para que a gente faça esse monitoramento. Portanto, nós temos diversos pontos falhos dentro do sistema e precisamos reduzir, acima de tudo, o risco ao qual a sociedade fica submetida no âmbito da política criminal. Doutor Alexandre,
gostaria também que o senhor comentasse, né, até à luz também o doutor André trouxe uma série de questões, né, que ele avalia que são importantes, mas que o senhor falasse um pouco das restrições propostas no projeto, se elas afetam as características do sistema, do regime semiaberto. O senhor falou assim que as mudanças significariam quase a extinção aí do direito à saída, por conta da dificuldade de se sair para poder fazer um curso. Eu queria que o senhor explicasse isso à luz também de restrições ao regime semiaberto. Tá. Não, olha, o que acontece é o seguinte, né? O projeto tal como aprovado não, né? Tal como em tramitação pela legislação, pela redação atual, vamos lá, a gente fazendo um raciocínio aqui. Hoje em dia, tal como consta no projeto, só haverá saída temporária para curso profissionalizante, né? Ou para estudo, enfim. Só poderá ter essa saída temporária aquele que estiver cumprindo pena em regime semiaberto. E não terá direito aqueles que praticarem crimes, aqueles que estiverem sendo, que foram sentenciados, né, estarem presos por crime hediondo ou com violência ou grave ameaça. Tá, pois bem, então, exame criminológico, para ter a saída temporária, tem que estar no regime semiaberto. Só vai poder estar no regime semiaberto aquele que tiver um exame criminológico. O exame criminológico, ele já foi muito debatido ao longo dos anos, né? E, assim, a gente tem aqui várias críticas em relação ao exame criminológico, não ao exame propriamente dito, mas ao Poder Legislativo engessar o judiciário, tal como está no projeto, e exigir que ele seja feito. Hoje, como funciona? Hoje, o juiz, dependendo da situação do sentenciado, dependendo da conduta, dependendo do que ele visualiza dos antecedentes, ele pode conceder, ouvir do Ministério Público, a Defensoria Pública ou advogado, o regime semiaberto independente desse exame criminológico, né? Tendo lá um atestado de bom comportamento, tendo o histórico do preso no cumprimento de pena, se não tiver falta grave, esse tipo de coisa, o magistrado pode. Tal como está no projeto hoje, o magistrado seria obrigado a mandar realizar esse exame criminológico. O Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula vinculante 26, já quando ele entendeu que era permitida a progressão de regime para crimes hediondos, ele conferiu o poder ao magistrado de dizer, nesses casos você pode exigir o exame criminológico, que é um exame mais complexo, feito, né, por o diretor do presídio, 2 chefes de serviço, por psiquiatra, por assistente social, né? Então, deixou isso. Hoje está a critério do magistrado. Se a gente restringir isso do Poder Judiciário, primeiro que, a meu ver, isso seria inconstitucional, porque fere o princípio constitucional da individualização da pena e, eventualmente, até o princípio da separação dos poderes. Mas, enfim, isso é para outra discussão, né? Da mesma maneira, o STJ já entendeu, né, pela súmula 439, que isso deve ficar a critério do magistrado definir isso, né, com parecer do Ministério Público. Então, vamos lá. Se a gente tiver que exigir, para saída temporária, estar em regime semiaberto, tiver que exigir exame criminológico, a gente está falando de 700, 800, enfim, 1.000 presos, né? A gente vai retardar demasiadamente a concessão, primeiro, antes da saída temporária, a concessão do regime semiaberto, postergar isso. Não foi feito um impacto de orçamento, né? Como o doutor André disse, é preciso ter investimento do Estado e tal, só que não foi feito um impacto disso em termos de orçamento, né? A se exigir, por exemplo, que o preso saia monitorado, significa uma tornozeleira eletrônica para cada preso do regime semiaberto. Para uma população carcerária de 800.000 presos, isso, assim, na prática não vai acontecer. Por isso que eu digo que seria acabar com o regime semiaberto. Está sendo feito um projeto que não está, a meu ver, né, salvo, lógico, respeito todas as opiniões em contrário, mas não foi feito um estudo disso.
Em relação a um estudo de orçamento, em relação a isso, em relação ao exame criminológico, ele enfrenta críticas até pelos próprios psicólogos, pelas próprias associações de psicologia, dizendo que não há como se aferir a probabilidade de um preso, com base numa conversa, de um preso voltar a praticar um novo crime ou não, que isso é falho, que isso não tem base científica sólida, que isso é falho, tá? Então, a se exigir exame criminológico por regime aberto, a se exigir que o preso só saia em saída temporária para trabalhar, a se exigir monitoramento do preso, né, praticamente vai ser inviabilizado o regime semiaberto. E qual é o efeito disso? Né? Considerando que a gente tem cerca de 30% da nossa população carcerária são presos por tráfico de drogas. Né? Agora, quando se fala em tráfico de droga, a gente pode pensar naquele grande traficante, naquele chefe de uma organização criminosa, né? A gente pode pensar naquele grande traficante, ou a gente pode pensar naquele rapaz que foi cooptado pelo crime organizado, né, para vender meia dúzia de entorpecente ali na esquina e que vai ser preso por tráfico de droga e vai ser jogado no mesmo balaio. Né? A gente vai, com isso, aumentar a população carcerária. A gente, com isso, aumenta de forma muito considerável os jovens e as pessoas que são cooptadas pelo crime organizado na penitenciária. A gente vai diminuir em muito esse senso de ressocialização, esse senso que o preso deve ter de que, olha, quando eu sair daqui vai ser melhor, quando eu sair daqui eu vou poder ter uma vida lícita, sem praticar crime, eu vou ter chance de trabalho. Isso diminui muito, isso tira muito o caráter de ressocialização da pena pelo benefício, pelo estímulo do preso. Né? Então, nós estamos chegando, doutor, ao final do Câmara em Pauta. E eu vou deixar um tempinho para vocês, até para o senhor concluir o seu raciocínio, mas eu vou distribuir aí as considerações finais de cada um de vocês, né? Porque o tempo aqui ele passa muito rápido, né? Principalmente com um assunto tão complexo como esse. Então, eu vou devolver a palavra para o senhor Maia por mais um minutinho aí, concluir o seu raciocínio, deixar alguma mensagem, e também, na sequência, para o doutor André. Podemos... É que assim, né? A gente está aqui meio que numa... De alguma maneira, tudo bem que o doutor André, olha, um debate muito rico esse. O doutor André é muito ponderado. Receba os nossos cumprimentos, doutor André. Realmente um debate muito rico, muito ponderado, pensando em ressocialização. É muito gratificante ouvir isso. Né? Mas eu proporia inverter, deixar o doutor André fazer as considerações finais dele, e depois eu faria as minhas considerações finais. Não sei se pode ser dessa forma. Então, a pedido do doutor André, faça suas considerações finais, então. Obrigado, doutor Alexandre. Um debate extremamente profícuo, esclarecedor, como bem havíamos indicado no início da nossa conversa. E fica aqui nossas considerações finais, apenas para a gente pontuar os aspectos do projeto, né, em torno das saídas temporárias, né, da restrição das saídas temporárias. Nós temos um projeto que vislumbra restrições relacionadas ao escopo dessa saída temporária, ou seja, nós não vamos extinguir a saída temporária, mas restringir o amplo benefício que é este benefício hoje, né, da saída temporária. Nós temos a possibilidade do monitoramento, da monitoração eletrônica desses presos, e temos também aí a possibilidade de realização do exame criminológico, que traz uma análise pericial, uma análise técnica que avalia critérios objetivos e subjetivos para que o indivíduo possa ir às ruas e não coloque em risco a população. Obviamente que isso precisa, para fechar a ponta, de um monitoramento, e esse monitoramento, hoje, efetivamente, pode ser feito por tornozeleira eletrônica. E, obviamente, também, que quando se prevê uma legislação nacional, nós temos a possibilidade de invasão
de competências no âmbito da previsão orçamentária, mas não é o caso dessa legislação. O artigo 167 da Constituição tem lá as disposições para que um ente federativo não invada a competência de outro no âmbito de orçamento, e essa legislação não tem essa previsão. Cada estado deverá cumprir a lei e dispor de recursos para o cumprimento dessa lei, obviamente, como prevê o Pacto Federativo. A União pode legislar e tem competência para legislar sobre política criminal e sistema penitenciário. Então, nós estamos de acordo com a Constituição Federal. De outro lado, e para finalizar, eu quero deixar claro que o risco ao qual a população fica submetida no âmbito das saídas temporárias, que não são saidinhas, são saidões. Nós temos um número elevado de presos que são colocados nas ruas, como eu disse, sem um critério de avaliação para identificar se essa pessoa pode sair ou não, não tendo cumprido sua pena. Faço aqui essa ressalva. Esse indivíduo que sai temporariamente não cumpriu sua pena. Ele ainda não pagou as contas junto à população, junto à sociedade, perante a justiça. Portanto, nós visualizamos que o projeto ele caminha já numa linha muito bem ponderada, os debates foram salutares no âmbito dessa legislação, que provavelmente vai ser aprovada agora na Câmara dos Deputados. Nós tivemos uma publicação hoje na imprensa de que o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, foi exonerado do cargo e com a indicação, provavelmente, de que irá assumir a relatoria deste projeto lá na Câmara dos Deputados e que tudo indica, tendo em vista a votação expressiva que ocorreu na Câmara e no Senado, o projeto será aprovado como se encontra, sem mais emendas, e que em breve irá às mãos da Presidência da República para a realização da sanção houver. Então, trazendo aí informações praticamente em primeira mão, a gente agradece ao doutor Alexandre. Agora, as considerações finais, né, doutor? A gente agradece o doutor André, né, pelas considerações dele e pelas informações, né, de última hora. E agora eu passo a palavra ao doutor Alexandre. Por gentileza, faça as suas considerações finais. Obrigado. Olha, eu encerro esse debate com um raciocínio lógico, né? Todos nós, e reafirmando, todos nós queremos reduzir a criminalidade. Todos nós, isso é indiscutível. A grande pergunta é como fazer isso, né? E eu e nós, do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, não acreditamos, com base em estudos concretos, sólidos, que a melhor forma de fazer isso seja através de medidas mais restritivas e mais punitivas, porque nós acreditamos que não está aí o centro do problema, né? Como mostram todas as legislações punitivas que vêm sendo editadas, enfim, que entraram em vigor nos últimos anos e não diminuiu a nossa população carcerária, não diminuiu a nossa criminalidade. Concordo no sentido do doutor André, que não é a população que deve pagar, realmente, não é a população que deve pagar, né? Não é o cidadão de bem que deve pagar, mas de se pensar que o estado de coisas que a gente vive, né, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por violação em massa, né, de direitos humanos em relação à nossa população carcerária, é de se pensar que esse estado de coisas deriva de uma enorme desigualdade social, deriva de problemas de anos de falta de educação, de falta de investimento, de falta de questões sociais sérias e graves. E, de novo, isso é só reflexo de um problema social muito mais grave, da falta do Estado atuante. Então, realmente, não é a população de bem que tem que pagar, mas, a meu ver, as medidas em relação a isso precisam já deveriam ter sido feitas há muito tempo, né? E surtirão efeitos a longo prazo. E não é com medidas que vai restringir, né, com medidas punitivistas, com todo respeito, a meu ver, são medidas punitivistas, vão acabar extinguindo, né, ou restringindo e muito o regime semiaberto. Não é com esse tipo de medida que a gente vai solucionar o problema da violência que, infelizmente, né, assola o nosso país.
Eu termino, então, cumprimentando você, Eliane, pelo debate, o doutor André pelo debate, ao pessoal aí da organização, os nossos internautas, as pessoas que vão assistir esse programa, e convido a todos para um debate muito mais sério a respeito disso, do que medidas paliativas que certamente não trarão efeitos. Muito obrigado. Bom, eu agradeço os nossos dois convidados, o doutor Alexandre Noal e o doutor André Pereira, que sofreu aí com uma troca de nomes. Me desculpe, às vezes acontece nessa troca de ideias. Eu agradeço também você, telespectador internauta, que acompanhou o programa até agora com a gente, e convido você a assistir às nossas próximas edições do Câmara em Pauta. Até lá!